Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 28 de julho de 2024, em nossa série Encontros com a Paz. Semanalmente fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do médium Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 130, que tem como título uma pergunta: onde estão? E Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Mateus, capítulo 11, versículo 29, onde Jesus diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E Emmanuel comenta: dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, chamou o Mestre. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo, através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turma de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o Mestre, no Vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis no campo inferior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses, foram pronunciadas as palavras santas: Vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Essa lição nos lembra o quanto, ao longo desta enorme trajetória de evolução da humanidade e do próprio planeta, o quanto ainda nós nos deparamos com todos aqueles que são aflitos e desesperados. Quantas pessoas ao longo da história não tiveram, na verdade, a disposição ou a coragem para enfrentar as suas dificuldades, as suas aflições, aquilo que fazia com que elas se tornassem desalentadas perante as circunstâncias da vida. Quantas pessoas não se propuseram, em um minuto sequer, a ouvir as palavras de Jesus, do seu Evangelho, para que pudessem transpor as dificuldades da vida material. Todos nós que temos um pouco de conhecimento da doutrina espírita e de todos os postulados trazidos por Allan Kardec,
Sabemos perfeitamente que vivenciamos hoje ainda um mundo de provas e expiações, onde a grande maioria da população encarnada aqui na Terra e todos aqueles demais espíritos que nos rodeiam no plano espiritual, todos nós estamos aí vivendo as nossas provas, as nossas expiações de cada dia. Fruto, é claro, de inúmeras experiências vivenciadas em épocas anteriores e que nem sempre, em cada uma delas, fomos responsáveis para a condução de boas ações e de boas atitudes. É natural que, ao reencarnarmos, pela lei natural, que é a lei divina, a lei de Deus, que é infalível e ela não traz nenhum tipo de privilégio a quem quer que seja, encarnado ou desencarnado, todos nós estamos afeitos a essas provas e expiações nas mais variadas circunstâncias da vida, seja material ou espiritual. Emmanuel, ao abrir este estudo, faz uma pergunta no título: onde estão? E lá no fim ele volta novamente com a pergunta de uma maneira mais expressiva: onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Onde estão verdadeiramente estas almas queridas, estes espíritos amados que realmente resolvem trocar toda a sua dor, todo o seu sofrimento, toda a sua aflição, todo o seu desalento e decepção perante as circunstâncias da vida, que realmente, do fundo de seus corações, estejam dispostos a abandonar de uma forma definitiva todas aquelas paixões que guardam dentro de si, oriundas do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo, da sua ambição, do seu melindre, da sua desatenção, da sua irresponsabilidade. Onde estão verdadeiramente a todos estes que deveriam trocar em momento urgente tudo isso pelo Evangelho e pelo ensinamento de Jesus? Quando Mateus registra as palavras de Jesus, dirigindo-se ele à multidão aflita e desesperada, fica bem gravado para nós a pretensão de Jesus para com todos aqueles. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E encontrarei descanso para as vossas almas. Almas, alma, o espírito encarnado. Todos nós temos, sim, possibilidades de reencarnar na Terra e ter uma vida equilibrada, feliz, com o nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos amigos, com as nossas obrigações religiosas. É evidente que vamos nos deparar com uma ou outra dificuldade que fazem parte deste progresso, não só individual, mas como também coletivo. Temos, sim, a possibilidade de nos tornarmos espíritos ou almas, que são os espíritos encarnados, mais equilibrados
e mais felizes durante toda uma encarnação. Mas para que isso aconteça, é necessário que façamos uma análise das dificuldades, dos problemas, das aflições que normalmente vamos vivendo. É inevitável que cada um desses fatores, dessas situações, apareçam no transcorrer da nossa encarnação. Vamos observando o quanto isso é importante para a nossa evolução. Mas para que essa encarnação seja coroada de momentos de equilíbrio e de uma felicidade relativa ao planeta em que estamos vivendo, à condição evolutiva em que ora estamos, é necessário, sim, que façamos um trabalho de aproximação com o Mestre Jesus. Que façamos uma aproximação com todos os seus ensinamentos e com todos os seus exemplos deixados ao longo da sua trajetória aqui na Terra. Todos nós, muitas vezes, ficamos desesperados perante as dificuldades, perante os momentos mais difíceis da nossa vida. É muito comum, e isso temos comentado já por várias vezes, aqui mesmo nesse estudo dos domingos à tarde, que nem sempre somos capazes de fazer uma análise real, verdadeira, fria, profunda, do porquê estamos em aflição. Será que realmente tudo aquilo que hoje nos acomete no transcorrer da encarnação é simplesmente fruto de momentos anteriores? Ou será que muitas vezes é fruto daquilo que realizamos ontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado, na década passada? Esquecemos-nos, pela condição espiritual em que já nos encontramos, de que temos também a nosso favor, pela conquista ao longo das evoluções reencarnatórias, o nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio nos permite uma análise perante as alegrias ou as dificuldades, de seguirmos adiante ou não, de tomarmos esta ou aquela atitude, de tomarmos esta ou aquela postura. E mediante as escolhas que fazemos, é aquilo que vamos recolher no dia de amanhã. A chamada lei de causa e efeito. Porque todo o efeito que hoje nós estamos vivenciando, sejam eles efeitos felizes ou efeitos desagradáveis, eles, em algum momento, em algum lugar, em alguma época, tiveram uma causa primária. E esta causa primária, pela lei divina, ela em algum momento vai se manifestar. Pode ser nesta encarnação, pode ser numa próxima encarnação. Todas as vezes em que nos encontramos em aflição, que nos encontramos desalentados ou desesperados, buscamos de alguma maneira uma fuga, transmitindo as responsabilidades para a vida, para Deus, para outras pessoas. Ficamos inconformados conosco mesmo, pela postura que tomamos, pela maneira que agimos, por aquilo que falamos ou sentimos ou pensamos. Em determinadas circunstâncias, chegamos a um ponto tal
de negatividade e influência espiritual negativa também, para nos deixarmos levar pela vontade de realmente largar tudo, acreditando que não há, em momento algum, nenhuma oportunidade, nenhuma porta que irá se abrir, nenhum sentimento de perdão pela lei divina, por Deus. Em casos mais graves e mais terríveis, queremos aniquilar a vida ou simplesmente nos entregamos a situações extremamente deploráveis que vão sucumbindo dentro de nós as virtudes que ao longo da caminhada também conseguimos juntar. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Esse tipo de situação encontramos no dia a dia da vida. Quantas pessoas que fazem, realizam, pensam, sentem coisas extremamente inferiores, até em certos momentos criminosas, e o fazem em nome de Jesus, em nome de Deus, distorcendo completamente todos os ensinamentos e todos os exemplos deixados pelo Mestre querido. Onde estão, na verdade, aqueles que verdadeiramente se dispõem a buscar uma renovação, a buscar uma mudança? Dentro da doutrina espírita, dentro do movimento espírita, falamos muito da reforma íntima, que é necessário fazê-la. E muitas vezes as pessoas se afastam do trabalho espírita, do movimento espírita, por não se sentirem capazes desta chamada reforma íntima, reforma interior. Porque colocamos em nossa mente que a reforma íntima esteja definitivamente ligada ao conceito de santidade. E, na verdade, reforma íntima está completamente longe dessa questão de santidade. Porque reforma íntima é, na realidade, a análise das questões perturbadoras que ainda fazem parte da nossa personalidade, da nossa vida atual. E ao analisá-las, observar o que podemos fazer para que elas desapareçam do nosso caminho. Como agir? Como me comportar? Como pensar, sentir, falar perante essas questões? De que maneira posso tirá-las da minha vida? O que posso colocar no lugar dessas questões perturbadoras e infelizes que farão com que eu me sinta equilibrado e feliz? Quais ações devo realizar diariamente na minha vida para que tudo isso possa ser modificado, para que tudo isso possa ser transformado? Reforma íntima não é simplesmente acreditar que
as nossas questões perturbadoras e desequilibrantes sejam frutos de vidas anteriores, ou estejam, aliás, relacionadas à postura de outras pessoas. Essas questões são particulares, são nossas. Nós é que nos permitimos pensar, falar, sentir, agir daquela maneira. E como aquilo vai se tornando uma constante na nossa vida, aquilo se torna um hábito. E muitas vezes os hábitos adquiridos se tornam vícios constantes, muito difíceis de serem aniquilados da nossa vida. É como, por exemplo, uma pessoa que tenha o hábito de vez ou outra tomar um aperitivo. Com o passar dos anos, aquilo já não é mais um hábito, aquilo se tornou um vício, porque a pessoa sempre estará ali próxima de um aperitivo. As questões morais, as questões de personalidade, agem da mesma maneira, porque na realidade, para a lei divina, não há privilégios, como já disse anteriormente. Ela é idêntica para tudo e para todos, em todas as circunstâncias da vida, sejam emocionais, mentais, físicas ou espirituais. E como a lei é igual para tudo e para todos, tanto aquele que tinha o hábito de um aperitivo e fez disso um vício, muitas vezes o pensamento negativo, o sentimento inferior, a postura degradante perante as questões da vida, que muitas vezes são hábitos do cotidiano nosso, podem, ao longo do tempo, se tornar um vício. E passamos a ser daquela forma. Por isso que a reforma íntima, a reforma interior, ela não é uma questão de santidade, é uma questão de análise, onde nós trocamos os nossos impulsos, trocamos o nosso sentimentalismo pela razão, pelo bom senso. Em tudo e para com todos, usaremos da razão e do bom senso. Perante tudo e perante todos, usaremos da razão e do bom senso. Para ajuda a tudo e a todos, usaremos da razão e do bom senso. Por isso que essa lição chama-nos a uma reflexão. Será que verdadeiramente nós estamos dispostos a abdicar de determinadas paixões para nos aproximarmos mais da espiritualidade? Porque sabemos perfeitamente, não só na doutrina espírita, mas em praticamente todos os segmentos religiosos, que para a preocupação íntima de determinadas almas queridas, aquilo é apenas uma maneira de estarmos próximos da espiritualidade. Mas no íntimo e no cotidiano da vida, permanecemos da mesma maneira. Adentramos ao segmento religioso, mas ele, na verdade, não adentrou ao nosso coração, não adentrou ao nosso entendimento.
Louvamos, mas continuamos da mesma maneira. Oramos, mas continuamos da mesma forma. Porque ainda não conseguimos permitir que aquele despertamento ofertado por Jesus tocasse a nossa intimidade. Por isso que Emmanuel, no fim, diz para esses, aqueles da pergunta que ele coloca, onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? E aí ele fala, para esses foram pronunciadas as palavras santas, vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Esse ensinamento do vinde a mim é tão significativo e tão importante que nós podemos, por exemplo, fazer um teste em nós mesmos. Se pegarmos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ou se você for de uma outra religião, pegar aí o seu livro sagrado, se todo dia pela manhã e à noite, quando formos descansar o nosso corpo físico, tivermos a oportunidade de ler um pequeno trecho e refletir daquilo que aquele trecho trouxe para nós. Qual foi o ensinamento que aquele pequeno trecho nos trouxe naquele momento? O que aquele livro santo quis passar para que eu aprendesse? Se fizermos isso diariamente, por 30 dias, depois da experiência, você vai observar a diferença mental, espiritual, física, emocional e psicológica que vai ocorrer dentro de você. Não é santificação, não é fanatismo. É você pegar o seu livro sagrado, seja ele de qual segmento religioso for, no nosso caso, espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, pegar, ler aquele texto, entender o texto e perguntar para você mesmo: o que esse texto está querendo falar para mim? O que esse texto está querendo ensinar para mim? Depois de 30 dias consecutivos, tenho certeza absoluta que haverá uma mudança profunda em você. E vocês podem até se utilizar aí do YouTube, mandando mensagem depois e me falando de como foi a sua experiência e como você ficou após os 30 dias. Não é teste, não. Não é brincadeira de dias ou de horas, nada disso. É apenas um fato. Tiramos 30 dias da nossa vida para nos aproximarmos de Jesus, do seu Evangelho, de Deus, da nossa religiosidade, para que eu pudesse observar em mim mesmo como eu mudei, como eu me transformei por causa daquilo. O que será que ocorreu? Por que houve uma mudança? Por que esses textos lidos pela manhã e à noite antes de deitar, chamando-me a uma reflexão, fez com que algo no meu interior se modificasse? E aí nós entramos numa outra parte,
que é aquela parte mais científica da doutrina espírita, onde fluidos, energias, aura, corpo, centros de força são completamente modificados e alterados pela influência benéfica dos espíritos de luz. Porque quando entendemos o vinde a mim, estamos permitindo que Jesus venha até mim, ou venha até nós. Quando vivo mergulhado nas minhas aflições, nos meus desesperos, nos meus desalentos, estou colocando uma barreira ao redor de mim, onde Deus, Jesus e todos os benfeitores amigos, infelizmente, não têm acesso. O vinde a mim que Jesus fala é justamente você se permitir algo diferente. Você se permitir, talvez, algo que você nunca tenha experimentado. Por isso que essa chamada dos 30 dias, com a leitura de manhã e à noite ao deitar-se, é uma oportunidade. Procure dar a você mesmo esta oportunidade, para que você possa refletir, para que você possa perceber, para que você possa sentir a diferença. Como era antes dos 30 dias? Como está agora, após os 30 dias? Vamos sentir, sim, a diferença. Ela pode ser pequena, média ou grande, ou muito grande, mas nós vamos sentir, sim, a diferença. Porque tiramos as barreiras fluídicas ao redor de nós e permitimos que estes benfeitores amigos, familiares queridos do nosso coração, que já estão do outro lado da vida, o próprio Mestre Jesus, com o seu livro sagrado, o seu Evangelho segundo o Espiritismo, e Deus, na sua divindade, na sua justiça misericordiosa e amorosa, se aproximem de nós e faça aí uma mudança interior. Então vejam que a reforma íntima não é realmente a santidade, é esta análise interior do que está errado e daquilo que eu posso mudar. É como muitas vezes fazermos uma torta salgada, um bolo. Às vezes colocamos um ingrediente a mais ou a menos. Fazemos uma análise pelo gosto, pelo cheiro, e aí percebemos que alguma coisa está a mais ou alguma coisa está a menos. Na próxima receita, vamos consertar isso, vamos melhorar o cheiro e o sabor e a aparência daquilo que fizemos estará completamente diferente. A vida funciona da mesma forma. Por isso que quando Jesus se dirige a esta multidão, ele sabia perfeitamente que à frente dele se encontravam inúmeras, centenas, às vezes milhares de pessoas extremamente aflitas e desesperadas. E ele fala: Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque
A grande finalidade de uma encarnação não é o sofrimento. Nós muitas vezes passamos por provas, muitas vezes somos levados a passar por uma expiação, um momento mais extremo, mais difícil, mas a grande finalidade da encarnação não é o sofrimento. A grande finalidade da encarnação é o crescimento, a evolução, a iluminação do espírito. Então, que nós possamos pensar seriamente na lição de hoje. Capítulo 130 do livro Pão Nosso, onde estão. E quem quiser e puder, faça esse teste com você mesmo durante os 30 dias. Tenho certeza absoluta que uma mudança vai ocorrer na sua intimidade, na sua vida e na sua caminhada. E você terá mais força e mais capacidade de suplantar, sobrepor-se a todas as dificuldades que porventura apareçam no seu caminho. Então fica aí o nosso Encontros com a Paz de hoje. Quero aproveitar a oportunidade e convidar você, daqui a pouquinho, às 20 horas, nós estaremos com a nossa outra série, que é o Estudo Sistematizado, onde estamos fazendo um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Aproveito também para agradecer a todos pela bondade, pelo carinho de estarem sempre conosco, ajudando-nos na divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Que você tenha um excelente final de domingo, com muita alegria, com muita paz no seu coração, e que a sua semana seja abençoada, repleta de muitas felicidades, de muito sucesso, de muitas modificações e de muitas transformações interiormente, para que você alcance luz, alegria e paz na sua caminhada. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até a próxima semana.